apresentação, gente. Christian, sempre inspiradíssimo, parabéns. E agora eu vou falar de um cara muito especial. Ele costuma dizer que é um filósofo de ação e um sonhador lúcido. Uma excelente síntese para definir esse pensador, escritor, advogado, com pós-graduação em administração e marketing e MBA, empreendedor e palestrante. Um cara, assim, incansável. Em 25 anos, ele ocupou cargos de liderança em empresas de diversos segmentos. E dá a impressão que eu estou falando de um cara que não para de trabalhar, de estudar, de palestrar, de escrever, né? Mas não é bem assim, porque ele é craque em administrar o seu tempo pessoal. Casado há 20 anos, pai de 3 filhos, ele viaja muito, se diverte à beça. Ele é autor do best-seller A Era da Integridade e está aqui com a gente para dividir um pouco dos seus segredos, dessa sua experiência toda. Com vocês, Luiz Fernando Lucas. Boa tarde, boa tarde. Bem-vindo. Gratidão. Essa energia, essa vibração púrpura, contagiante. Uma honra estar aqui. Boa tarde. Vocês vão ver que não é só porque eu estou na Vivo que essa energia, essa vibração púrpura que eu citei no meu começo da fala, ela não é só um clichê porque eu cheguei aqui, não. Eu estou bem honrado de estar aqui. Vocês vão ver mais para o final da minha fala o quanto que isso já faz parte daquilo que eu acredito, vivo, procuro e busco. E o meu papel aqui hoje é falar sobre liderança consciente. Juntar esses dois papéis que no passado parece que eles eram meio distintos, né? A gente aprendeu um tanto sobre liderança com questões de guerra bélica, onde as empresas só tinham e queriam lucro, era o único objetivo, basicamente, no passado. Falar de consciência, de liderança consciente, não tem como sem a gente falar de valores. Então eu quero começar aqui essa breve fala com vocês, primeiro fazendo uma lembrança, que às vezes a gente não se lembra. Os gregos já estudavam isso há 2.500 anos atrás. Às vezes a gente não se lembra que a gente exerce 3 papéis no nosso dia a dia. Todo dia que a gente acorda, a gente tem o nosso papel como indivíduo, nossa vida pessoal. E normalmente a gente passa grande parte do nosso tempo acordado na nossa vida profissional, nas empresas, nas corporações. E o outro papel que, lembrando ou não lembrando dele, a gente tem todos os dias, é o nosso papel como cidadão, nosso papel na sociedade. Esses 3 papéis, que estão ali representados como esses 3 círculos, a gente, lembrando ou não deles, a gente vive. E essa é um pouquinho da reflexão que eu quero provocar em cada um de nós aqui hoje. E para isso, esses papéis, lógico que quando a gente está na pirâmide de Maslow, né, no nosso papel pessoal, individual, se a gente ainda está abaixo da sobrevivência, ou se a gente está com problemas de saúde, a gente está focado nisso. Mas olha só, assim que a gente passa a linha, que a gente não está mais tanto na sobrevivência, que a gente tem o básico de saúde, a gente começa a querer melhorar, desenvolver, buscar a melhora, seja de conhecimento, seja de estar bem. É natural, é inato do ser humano melhorar. A gente sempre busca, sempre procura isso. E depois disso a gente vai querendo mais, expandindo a nossa consciência, vai querendo chegar um pouco mais próximo da integridade. Eu vou falar bastante desse tema hoje. Nas empresas a mesma coisa, como eu já falei. No passado as empresas nasciam querendo maximizar o lucro. E olha que lindo ver uma empresa como a Vivo, que já não só entendeu, como está fazendo acontecer, já tem clareza de que não é só lucro, de que precisa ter sustentabilidade, de que precisa ter respeito às pessoas, ter um propósito maior, respeitar o social, o ambiental e tudo mais, porque aí ela passa para esse novo patamar, que vocês estão, essa energia contagiante, assim, já estão nesse patamar de causar um impacto positivo para o mundo, além de dar lucro. Como consequência disso, quando eu melhoro como pessoa, e eu levo isso para a empresa, independente da minha posição. E se uma empresa tem uma consciência mais expandida, como vocês estão trabalhando aqui, eu levo para casa, melhoro como pessoa.
E o meu papel como indivíduo, o meu papel como profissional, líder ou não, invariavelmente vai me fazer me tornar um ser humano melhor, como um cidadão melhor. Então, quando eu evoluo em consciência como indivíduo, como líder ou no meu papel profissional, nas minhas relações de trabalho, laborais, eu vou evoluir como um cidadão. E isso, no meu livro, eu trago como nome de homo conscius. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas esse humano consciente. Então, é sobre isso que eu quero fazer uma provocação aqui para vocês. E antes de dar sequência, eu falei desse humano consciente, essa frase do Otto Scharmer, no livro A Teoria U, é bem interessante, porque a forma segue a consciência. Tudo que a gente faz, tudo que a gente manifesta, vem primeiro de uma consciência. Eu faço a primeira pergunta aqui para vocês. Eu não vim só falar, eu vim provocá-los. Provocar reflexões. Quão consciente você está agora? Momento silêncio. Trazer para a presença a consciência. No inglês tem uma palavra que é o awareness, a gente não tem no português, né? Que é estar atento, prestando atenção. A gente não tem essa palavra. E consciente, ela vai estar prestando atenção e começa em si próprio, no entorno. E se a gente vai falar de liderança consciente, não tem como não fazer essa provocação. E para isso eu vou fazer um chamado para que, depois daquela bela música que a gente teve aqui na apresentação e das importantes palavras do Christian, eu vou fazer um convite para que, em menos de 1 minuto, todos nós respiremos juntos. E esse convite, para quem estiver querendo e podendo, é um convite para, nesse menos de 1 minuto, levantar. A gente vai ficar em pé, todo mundo. E o convite para essa respiração é uma respiração meditação, menos de 1 minuto, onde eu vou fazer um convite para que cada um aqui ponha na mão direita a reflexão do seu lado material, da sua vida profissional, do seu corpo, daquilo que é tangível. Agora põe consciência na mão esquerda naquilo que é intangível. No carinho de mãe, no colo, na ausência de colo, no coração, na fé. O feminino, o masculino, direita e esquerda, certo e errado, luz e sombra. Agora, respira comigo 3 vezes fundo, trazendo para o centro. Trazendo para o centro. Traz para o centro. Une esses 2 lados, essa polaridade que o Christian falou. Traz para o centro do seu peito, no seu coração, trazendo consciência para essa polaridade, de que essa dualidade pode estar aqui integrada no aqui e agora. Esse símbolo que as pessoas entendem como um namastê, um cumprimento, uma reverência, ele nasce dos sábios antigos que, na dualidade, para sair dessas dúvidas, traz a consciência para a presença, respirando próximo do coração. Agradeço, e assim a gente pode começar a nossa reflexão, porque agora eu tenho certeza que está todo mundo aqui agora, de novo. O Bill O'Brien, citado no livro do Otto Scharmer, que eu acabei de citar, tem essa frase que eu gosto muito. O sucesso de uma intervenção depende do estado interno do interventor. Quando eu perguntei quão conscientes vocês estavam, traz um nível de reflexão. Quando a gente respira e traz a presença do aqui e agora juntos, traz outro estado de compreensão. E essa frase traz a provocação de como é que você está aí dentro? Como é que estão essas emoções e esses pensamentos? Como é que você acorda para trabalhar? Como é que você vem cumprir as missões, os desafios tão grandiosos dessa empresa? Como é que você está aí dentro? Sabe que se a gente pergunta para uma criança, por exemplo, quem é que tem filhos? Levanta a mão, deixa eu ver. Legal, quase todo mundo. Quem não tem, já foi filho, né? Quando a gente pergunta para uma criança, como é que você está se sentindo? Sabe aquela criança até os 7 anos, assim? Eu tenho 3, né? Já estão grandinhos, mas... Você pergunta para a criança, a gente, como adulto, está vendo como que ela está se sentindo. Está vendo se aquilo ali é raiva, é ansiedade, ou frustração, ou, sei lá, fome. A gente sabe. Aí você pergunta para a criança, faz o teste. Elas não sabem nomear o que elas estão sentindo. E a gente cresce. Ninguém ensina. Não vem na escola, não vem nos manuais.
E às vezes a gente tem dificuldade sequer de perceber como é que a gente está aqui dentro. Quais são os nossos pensamentos e emoções? Como que está rolando isso? Liderar sem ter a percepção de si próprio, como a frase do Bill O'Brien diz, né? A chance é de dar ruim, porque vai ter como resultado o estado interno desse interventor. Então, quando é que a gente vai realmente falar a verdade, querer ouvir a verdade que vem de dentro e que vem de fora? É curioso isso, porque se eu perguntasse, né, imagina numa empresa, o chefe pergunta, quem fala a verdade? Sempre. Você levantaria a mão ou não? Porque se você levantar a mão, teu chefe vai saber que você está mentindo. E se você não levantar a mão, ele vai saber que você é um mentiroso. Olha que paradoxo complexo. E aí alguém pode estar pensando assim, mas eu não minto. Meu sobrenome é Lucas, né? No apóstolo que não mentia. Quem aqui prometeu que ia na academia segunda-feira a última vez e não foi? Vamos no básico, né? Porque a gente fica pensando nas questões mais elaboradas. A gente mente para a gente todas. Imagina as nossas células, quando a gente fala assim, nossa, agora eu vou fazer dieta, agora eu vou na academia. As nossas células falam assim, puta, de novo você vai mentir para mim. As crianças, a gente ensina as crianças a não mentir. Bom, todo mundo quer que os filhos não mintam, né? Você ensina que aquilo é importante, que não pode. E aí a gente vai na casa do tio, do vizinho, para comer. E aí, criança não gosta de nada. Serve aquela comida de adulto. Aí pergunta para a criança assim, e aí, gostou? O que a criança vai falar? Óbvio que não. E aí o pai e a mãe falam assim, não fala assim, não pode. Aí a criança fica assim, calma aí, ele fica me ensinando para não mentir ou para mentir? Já dá o primeiro bug. O Stefano Dana, o filósofo, autor de alguns livros, e que eu tive a oportunidade de ter como mentor uns anos, ele tem uma frase que eu acho sensacional. O adulto é uma criança adulterada. Forte, né? Quando é que a gente vai querer saber essa verdade? Quem conhece? Que história é essa? Esse é o desenho original da história do Pinóquio. De quem que é essa história? É uma história para criança? A história de um criador que esculpe a sua própria imagem e semelhança e que dá todas as condições para que aquele ser se desenvolva e aconteça no seu máximo potencial. E que esse ser escolhe, como diz o livro, a Ilha dos Prazeres. Sempre que tem oportunidade, ele faz alguma trapaça, artimanha, atalho, preguiça. E a gente lembra do Pinóquio porque ele mente, né? Cresce o nariz. Mas o Pinóquio, ao longo da sua jornada, cresce a orelha, ele ganha a orelha de burro, ele é preso, ele dorme na rua, ele é colocado para fora, ele é engolido por uma baleia. Tudo que ele vai fazendo inconscientemente vai dando ruim. E o Pinóquio tem a todo instante a voz da consciência falando com ele. A todo instante. Quem é a voz da consciência do Pinóquio? O grilo falante. O novo filme da Disney deixou isso aberto, né? Claro, nem está no livro isso, mas acho que a Disney, depois de 70 anos, falou assim, vamos deixar claro, acho que ninguém entendeu esse negócio, vamos colocar aqui essa história. O grilo falante está ali, olha que legal, né? No desenho, no livro. O Pinóquio chuta o grilo falante, prende, mas o grilo dá o seu jeito e está sempre ali, atrás do Pinóquio. Lembrando, Pinóquio, não faz isso, seu pai falou, olha, Pinóquio, vai dar ruim. Pinóquio. Quando que o Pinóquio se transforma no menino de verdade? Quando ele ouve a voz da consciência. Quando ele dá ouvidos para o grilo falante. E aí, ele se torna um menino de verdade. Essa é a minha história. Essa é a nossa história. É a história da humanidade. Não à toa que essa história tem mais de 100 anos, ela continua sendo famosa. Que tal a gente ouvir a voz da nossa consciência e chegar a uma conclusão, né? Porque está ali na nossa cara, está sempre na nossa intuição, na nossa mente, esse Pinóquio, o princípio da integridade, está ali nos nossos olhos, Nóquio. Está na cara, está sempre na cara. Quando é que a gente vai chegar à conclusão? Que fazer o certo é o único jeito de dar certo. Sabe essa história do livre-arbítrio? Você pode fazer o certo e errado? Você pode.
Mas como a história do Pinóquio narra, se você escolher fazer o errado, vai ter consequências. Quando é que a gente vai se dar conta de que fazer o certo é o único jeito de dar certo? Como é que a gente sai do livre-arbítrio escolher só o certo? Como é que a gente volta para a intenção original do pai do Pinóquio? A cultura de valores aponta essa solução, esse retorno, essa saída. E aqui um conceito para ficar claro, porque a gente não aprende essas coisas na escola também. A gente não aprende a diferença entre essas palavras e que parecem tudo a mesma coisa e vira uma sopa de letrinhas. Qual é a diferença entre ética, moral, virtude, princípios, valores? E aqui é uma ilustração gráfica para que fique grudado aí para vocês. Na base dessa pirâmide, a gente tem a ética, que é a palavra mais conhecida, né? Aristóteles, quando trouxe ela, o ethos virou a ética, a gente entende como geral para tudo. A ética, por mais importante que ela seja, ela está na base da pirâmide, simbolicamente não à toa, porque na base da pirâmide são 2 pontos. É uma dualidade. Ainda é baseada no livre-arbítrio. Tanto que a ética ela é temporal, ela é relativa, ela é circunstancial, ela muda de acordo com os tempos. É tão claro isso que existe a ética do presídio. Para os canibais, era ético comer o inimigo, desde que ele fosse saudável. A gente já fez tanta coisa em nome da ética do momento, que hoje a gente se arrepende, como humanidade. A ética vem da moral, que é o que se espera de um grupo, que está muito pautada pelas culturas, educações, religiões, crenças. E a moral vem da onde? Vem das virtudes. Mais uma palavra que os gregos nos trouxeram. As virtudes, elas dão esse modelo de comportamento. E olha que interessante, os gregos davam nome às virtudes a deuses. Então tinha a deusa da verdade, a deusa da justiça, até hoje a gente vê as estátuas. Tem a diferença entre a estátua grega e a romana. A romana tem espada. Até hoje a gente tem... O que é essa deidade, né? Os deuses da virtude? Porque traz um comportamento do que é um princípio que norteia o comportamento, que está acima da virtude, numa forma humana. Os deuses gregos eram bem humanos, né? Eles erravam pra caramba, eles tinham um monte de coisas estranhas. E da onde vem isso? Vem dos valores, que está lá na ponta da pirâmide. Está lá na ponta desse triângulo. Porque lá na ponta, ao contrário da base, que são 2 pontos, é um ponto, é a unidade. Lá em cima, os valores é um conceito absoluto. Como dizia Platão, é do campo das ideias, onde a gente consegue imaginar a perfeição. É um referencial, é a verdade absoluta. E para ficar claro, né, a explicação, eu falei da história do Pinóquio, falei que os valores são absolutos e que verdade é um valor absoluto. Então eu vou perguntar aqui, qual é o contrário da verdade? Ó, a turma está boa, né? Quem pensou mentira? Não precisa falar, não. A gente acha que mentira é o contrário da verdade, né? Não é. Mentira, se for no dicionário, ela está escrito que mentira é aquilo que não é verdade. Você vai no dicionário e olha o que é verdade, não fala de mentira, só fala aquilo que é real. Então, quando eu falo o absoluto, é esse conceito que não tem contrário, no sentido de que, para a verdade existir, ela não precisa de nada. Para a verdade existir, ela é relativa. Para a mentira existir, ela é relativa à verdade, ela precisa do referencial. Então, sabe quando a gente fala assim, ó, tem a minha verdade, tem a sua verdade, mas tem a verdade, é daquela lá, daquele campo das ideias de Platão, quando a gente consegue ver a perfeição. E é nesse lugar que a gente, quando está em dúvida, quando está na dualidade, se a gente buscar os valores absolutos, a gente não tem dúvida, não tem dualidade do que fazer. E para explorar um pouquinho mais disso, e conectando com liderança, olha só, quando a gente tem uma coisa que ela não tem dualidade, dúvida, um sonho muito claro, a gente consegue ver as coisas se manifestando. Toda a realização foi antes um sonho. Aquilo que estava na mente do Walt Disney, tem uma passagem bem interessante, quando ele criou a Disney World, o Walt Disney faleceu durante a construção. Na inauguração, foi falado... Durante o discurso de inauguração, alguém falou assim, que pena que o Walt Disney não estava aqui para ver tudo isso. E a filha do Walt Disney pegou a palavra e disse, se ele não tivesse visto tudo isso antes, a gente não estaria aqui agora inaugurando. Esse sonho que vem lá de um conceito, sem dúvidas,
Ele constrói e manifesta. Então, que bonito ver a forma que vocês estão construindo, a apresentação do Christian aqui antes. E como é que a gente conecta isso? Porque se o sonho é que faz acontecer antes, tem a frase do mesmo filósofo que eu citei há pouco, Stefano Dana, que diz que o sonho é a coisa mais real que existe. É aquilo que não tem dúvida. Quando eu projeto algo na minha visão, na minha mente, na liderança de uma empresa, ela já é real, é só uma questão de tempo. E aí, lógico, de dedicação, de disciplina, para que isso aconteça. E se eu sei que o sonho é a coisa mais real que existe, quem faz o sonho se transformar em realidade são os líderes. O líder, então, é aquele que tem a capacidade de transformar o seu sonho, o sonho de uma corporação, alguém que sonhou transformar isso em realidade. Isso é liderança, e a gente está falando de liderança consciente, mas que para isso, vocês vão ver na construção da minha fala, precisa de uma característica muito importante, que é a integridade. E esse cara aí, o Dwight Eisenhower, que é famoso no campo da liderança, foi um general importante, tem essa frase que eu gosto muito. A qualidade suprema da liderança é a integridade. Sem ela, nenhum sucesso real é possível. E olha, quando a gente olha na história dos últimos 20 anos, e que é tão interessante de ver, como na apresentação, né, do Christian, esses últimos 5 anos foram tão transformadores, mas eu ainda sou da época que a gente media sucesso só pelo dinheiro, só pela fama, só pelo poder. Aí vem o Jim Carrey, aquele ator famoso, e fala, gostaria que todo mundo tivesse fama, dinheiro e poder, para ver que isso não traz felicidade. A capacidade de liderar e conseguir sucesso real não tem outro jeito se não tiver integridade. Porque para transformar esses sonhos em realidade, o caminho mais eficiente é a integridade. Porque senão é a história do Pinóquio. Vai ficando pelo caminho, vai gerando ruído, vai gerando risco, vai gerando ruptura, vai deixando alguém infeliz, alguém doente. Alguma coisa acontece no caminho, seja uma fraude, uma corrupção ou qualquer clima horroroso. Então, como que eu entendo que é essa história de integridade que esse cara está falando aí? Se eu pedir para vocês agora, né, e a gente imaginar que a gente está saindo aqui do WTC, subindo São Paulo, Brasil, saindo fora do planeta Terra, e a gente for capaz de olhar o planeta Terra de cima, de fora. Como essa figura aí, ilustrativa para a gente pensar. Se eu sair fora, ou seja, se eu simplesmente ampliar a minha visão, eu consigo ver bandeiras, fronteiras, cor de pele, língua, religião? Ou eu só vejo uma esfera? Quando eu amplio a visão, é impossível não perceber a unidade. Se eu for no macro, mas se eu for no micro, é a mesma coisa. Se eu for para o átomo, volta para cá, agora vai lá dentro, na menor partícula que conhecemos, átomo. Essa palavra vem do grego, que significa indivisível. Átomo significa indivisível. E no latim, essa palavra vem de indivisum, indivisível. Mesma origem que cria indivíduo. Nós somos indivisíveis também, mas parece que a gente prefere o duo, a dualidade. E aí a gente esquece dessa inteireza, né? Você acha que precisava passar tudo que a gente passou como humanidade para entender que não dá para fazer evolução material sem sustentabilidade? O que estava na nossa cabeça como sociedade? Achava que era possível separar isso, né? A gente ia jogar o lixo para onde? Para fora do planeta? Mas ainda está no sistema solar. Então, onde que está essa crença na separação? E essa crença na escassez que a gente está vivendo? Quem aqui na escola, quando a professora pediu para desenhar um desenho da natureza, quem desenhou o desenho da natureza? Levanta a mão, deixa eu ver. Todo mundo desenhou, ou faltou nesse dia, né? Ou era só um teste se estavam prestando atenção ao que eu não estava falando. Todo mundo desenhou, né? Quem desenhou um ser humano nesse desenho? Quando foi que a gente acha que a gente não é parte da natureza? A gente aprendeu que a gente é o topo da cadeia alimentar e os leões e as orcas, né? A gente aprendeu que a gente é um animal racional. Ainda ensinam isso para os nossos filhos. E os outros animais não. E a ciência já demonstrou isso. Tem racionalidade em todos os animais, até nas árvores. Quando que a gente se esqueceu que a gente faz parte e não a parte?
E essa reflexão é importante porque toda hora a gente está nessa separação, nessa dualidade. A gente está toda hora escolhendo caminhos. E a gente cai no erro de escolher errado. Quem é essa daqui que está na tela? Eu já trouxe o Pinóquio, vou trazer o Chapeuzinho Vermelho também, né, para resgatar. Sou daquela época que tinha um disquinho colorido, um LP. Né? Pelas risadas, tinha bastante gente dessa época também, né? A Chapeuzinho Vermelho, a mãe dela fala, vai lá levar umas frutas para a vovozinha que está enferma. E ela vai. E a mãe dela fala com muita clareza, vá pelo caminho do rio, que apesar de mais longo, é mais seguro. O caminho do bosque é perigoso, dizem que tem um lobo por lá. E aí, Chapeuzinho Vermelho vai, saltitante, serelepe, e quando ela tem o primeiro momento da bifurcação, o que ela faz? Ela escolhe qual o caminho. Mesmo sabendo que o outro era mais... Por que a gente faz essas escolhas ainda? O que nos leva, assim como Pinóquio, a achar que tem alguma chance de dar certo? Nas dualidades da vida, não tem jeito, que aparenta ser contrário, é apenas parte do mesmo inteiro. Você sabe por que a Chapeuzinho Vermelho escolhe o caminho do bosque, simbolicamente? Tem ali as flores, o perfume, a gente é levado pelos nossos instintos. E a gente se esquece daquilo que realmente nos move, que não está na separação. Está na nossa inteireza, num princípio da integridade. Essa palavra integridade vem da matemática, vem do latim, a palavra integer, aquilo que é inteiro. Ele é um princípio, que é essa ausência de dualidade. O inteiro não tem excesso nem falta. O inteiro é aquilo que uniu todas as polaridades. Ele é um princípio matemático, tanto que para criar um círculo perfeito, que é a representação geométrica do inteiro, assim como o 1 é do 100%, o numérico, você precisa de 3,14. Um número infinito, irracional, uma constante que leva à integridade, o que já é um paradoxo por si só. Então, quando que a gente vai ter princípios constantes na nossa vida para encontrar a nossa inteireza, que é outro sinônimo de integridade? Plenitude, perfeição. Quando a gente vai pegar com o mundo digital, esse mundo binário, e entender que 1 e 0, aparentemente, essa opção de ou, quando a gente traz isso para uma integração, a gente forma um novo símbolo. O símbolo da integridade, que é um símbolo também utilizado na filosofia, que é a busca e o amor pela busca do conhecimento, que só é possível a quem é consciente da sua própria ignorância. E quando a gente começa a buscar essa integração entre os lados, as diferenças, a gente volta para o nosso centro, como a gente respirou no início. A gente traz esse conceito que é já, né, do Quibet, é 1 e 0, ao mesmo tempo, aqui e agora. E isso nos traz a reflexão de que não tem outro jeito a não ser unir a nossa mente e o nosso coração. Fazer a viagem mais curta possível ao ser humano. Como disse Carlos Drummond de Andrade, no poema O Homem e as Viagens, o ser humano quer ir para a Lua, o ser humano quer ir para Marte, mas a maioria de nós não fez a viagem entre o nosso coração e a nossa mente, equilibrando razão e emoção. Porque é só daí que a gente vai conseguir realmente fazer a nossa jornada de herói, a nossa jornada de sair dessa dualidade, de fazer como lá os trabalhos de Hércules, como aquela imagem mostrou, de fazer a nossa jornada, e é importante entender isso, porque o nosso papel como líder vai ser melhor enquanto a gente estiver melhor. Se a gente começar numa autoobservação, as perguntas que eu fiz no início não são retórica, são para aprender a se observar, aprender a olhar como que a gente está, porque a autoobservação leva à autocorreção. É a autoobservação que traz a consciência, não é o autoconhecimento. Porque quem se observa e vê, começa a cuidar de si próprio, cuidar do corpo e mente, que está no trabalho de vocês. Cuidar, aprender a gerenciar o próprio estresse, aprender a respirar, aprender a meditar ou fazer práticas que tragam esse centro. E com essa base, aí é possível evoluir para os outros passos dessa jornada de herói, que é dar e sentir amor, que parece piegas, mas está cada vez mais na moda. Dar e sentir amor é aquilo que as pessoas se arrependem no final da vida, não é de ganhar mais ou de ter feito mais. Dar e sentir amor é um dos protocolos de um médico americano com muita pesquisa de mais de 20 anos, consagrada, chamado Dr. Dean Ornish, que trata pacientes com metodologia da pessoa dar amor e se sentir amado, e com curas espetaculares.
Dar e sentir amor nos faz sair da crença da separação, porque eu estou vendo no outro. Porque assim como teve um cara bem famoso, né, que falou, amar ao próximo como a ti mesmo. E a gente tem feito isso, a gente tem dado para o outro aquilo que a gente tem. Amado ao próximo como a gente, se a gente não se ama, é o que a gente dá. Quando a gente se integra com tudo, com a natureza, uma parte dela, se sentir parte e não a parte, a gente começa então a jornada de conseguir compreender nosso ego e nossa consciência. E a partir disso fazer a nossa jornada de herói. Porque cada um aqui tem a sua jornada de herói individual, coletiva na sociedade, e um papel de responsabilidade muito importante, só por simples fato de estar aqui hoje, como liderança dessa bela empresa. E essa jornada de herói, que é um nome que todo mundo já ouviu falar, mas de onde que vem essa palavra herói? Tem um livro de Platão, chamado O Crátilo, onde Sócrates e Platão e mais alguns discípulos discutem a origem das palavras. E essa palavra está lá descrita. Herói é aquele que é filho do Deus Eros, Deus do amor. Distorcido depois um pouco, né? Aqui não. Deus Eros. Quem eram os heróis? Eram semideuses, entre deuses e mortais, nas 3 castas da mitologia grega. Mortais, aquele que a gente nem sabe a história. Heróis, aqueles que estão se aproximando da imortalidade dos deuses. E deuses, os imortais. Quem é herói? Filho do Deus do amor com uma mortal. É aquele que escreve a própria história. Certamente, dentro da Bíblia, tem histórias de líderes que passaram. Porque aqueles que a gente não lembra a história, porque não fizeram a sua jornada de herói, porque na história do mundo não existe história de mortais. Só existe história de herói. Porque eles transformam a história. Porque eles saem da separação. Porque herói é filho de Eros, Deus do amor. Por isso que ele age com o coração. Porque é Deus do amor. Então, quando eu falo de dar e sentir amor, não é piegas, é uma questão de voltar à essência do que é o amor. No meu livro eu coloquei uma provocação da palavra amor no latim, que é amors. O prefixo a em latim é de ausência ou negação. Mors é morte. Amor é por essência o contrário da morte, a ausência da morte. Amor é vida. Amor é eternidade, imortalidade. Então, trabalhar com amor é vivo. Trabalhar na Vivo sem amor é um atestado de que não entendeu nada. Que tal essa jornada de herói? Olha, se a gente tiver heróis fazendo a sua história dentro da Vivo, a gente vai fazer a Vivo, que já é um grande exemplo. Se tornar uma empresa cada vez mais íntegra. Está lá no topo dessa pirâmide. Porque quem faz acontecer, nesse conceito de integridade corporativa, onde a base é o ESG, o compliance, ou seja, fazer as coisas como o Christian trouxe aqui, de fazer as coisas com ética, com governança, respeitando social, ambiental, dentro do compliance. Isso vai nos levar à integridade, não aquela integridade apenas do jurídico ou das práticas, mas a inteireza, a plenitude, a fazer sentido, fazer uma jornada de herói. E quem faz isso acontecer? A cultura que vocês estão construindo, que já é tão bela, a cultura de valores. E quem faz são pessoas, não vem de fora. Vocês são os líderes. Vocês têm essa capacidade de levar cada vez mais para cima essa pirâmide. Isso são etapas também. Assim como tem a jornada individual, tem uma jornada que vocês já caminham ela, né? Com uma cultura forte, com valores embutidos, com um propósito congruente, e algumas outras etapas aqui. Eu não vou entrar em detalhes, mas que ela leva a gente ter, então, confiança das pessoas umas nas outras, que leva a gente ter exemplos que arrastam. E fica a dica aqui da gente começar a criar mais indicadores dessa integridade. Mas como a intenção aqui não é aprofundar nesses temas, mas eu vou falar de alguns só. Porque a gente fala de confiança e a gente sempre pensa no outro. Mas confiança nasce, e essa palavra é interessante, porque confiança é ser fiador das suas próprias palavras, das suas próprias ações. E isso traz um conceito de integridade por si só. Porque eu poderia definir integridade de várias formas, matematicamente, como eu já falei um pouco, filosófica, comportamental. Mas eu gosto da definição que é integridade é a congruência entre o que eu falo, o que eu faço,
o que eu penso e o que eu sinto. Se eu não confiar nas palavras que eu falo para mim mesmo, como é que o outro vai confiar em mim? Porque a gente acha que a gente pode avaliar a confiança do outro, mas a gente só consegue ser confiável. Não tem como controlar o outro. Então a confiança é o que gera felicidade. As cidades mais felizes do mundo são aquelas onde, não por acaso, as pessoas confiam mais umas nas outras. Na Noruega, na Dinamarca, na Finlândia, onde estão as cidades mais felizes do mundo ultimamente, onde se mede isso num índice de felicidade, tem também maior índice de confiança entre as pessoas. 77% das pessoas lá dizem confiar umas nas outras. Infelizmente, no nosso amado Brasil, esse número está em 7%. Dói. Antes da pandemia isso, hein? Esse dado. Você imagina, em cada 10 não tem um que confia no outro. Não à toa a gente não confia nas instituições, nas questões, nos outros, no chefe, no subordinado. Então, para mudar isso é ser confiável. É por isso que naquela lista das 7 passos tem lá, eu confio em você. Se você for confiável e confiar no outro, você cria um ambiente de liderança de outro nível, que vai trazer felicidade, que vai trazer outra forma de se relacionar. E para isso, não podia deixar de trazer aqui uma reflexão de Sócrates, que a gente não faz confiança se a gente não estiver falando e a comunicação acontecendo de uma maneira de verdade. Então, não sei se vocês conhecem as 3 peneiras de Sócrates, mas é uma história famosa, que quando uma pessoa foi falar para Sócrates uma história, e ele perguntou se, antes de falar, o que você vai me dizer passou pelas 3 peneiras? E a pessoa perguntou, quais são essas 3 peneiras? E aí Sócrates diz, passou pela peneira da verdade, o que você vai me dizer é verdade? Passou pela peneira da bondade, o que você vai me dizer tem bondade, causa bondade? Passou pela peneira da utilidade, o que você vai me dizer é útil para você, para alguém, para a sociedade? Porque se não passar pelas 3 peneiras, eu não quero saber. Se não passar nas 3 peneiras para você, você não deveria falar. Porque é muito fácil falar de integridade corporativa, de compliance, mas mentir para si próprio. Então, a reflexão aqui é entender como é que a gente funciona e se tornar uma liderança mais consciente e efetiva. Porque teve esse cara aí, o Luiz Moreno Ocampo, ele foi procurador do Tribunal Penal Internacional primeiro, ele trouxe uma referência numa fala dele, que é interessante. Ele disse que é possível classificar as pessoas em 3 cores. Ele disse que os verdes, numa situação hipotética tal de estarem numa sala contando dinheiro, com câmera, os verdes pode estar com a câmera desligada, pode saber que o dinheiro não tem dono, que não era de ninguém, eles jamais mexeriam no dinheiro porque eles sabem que não é deles. Os amarelos, por outro lado, são, segundo o Luiz Ocampo, a maioria, em volume, são aqueles que são influenciáveis. Se tiver na sala alguém falando, cara, não pode mexer que não é nosso, ele não vai mexer. Mas se tiver alguém na sala falando, pô, não tem dono esse dinheiro, a câmera está desligada, ele está sujeito a tomar uma decisão diferente. E aí tem uma parcela bem pequena de vermelhos, que são aqueles que vão levar o dinheiro, vão levar a câmera, vão levar a carteira do colega que está junto. E aí, para esses, eu só recomendo psiquiatra mesmo, porque é uma questão que precisa de cuidados. Mas se qualquer um aqui se identifica como verde, cara, dá mais exemplos. Se você se identifica como amarelo, fica próximo dos verdes. A hashtag, essa é a dica. Se você se identifica como vermelho, depois, nos bastidores, eu dou o telefone de um bom psiquiatra. E é uma brincadeira que eu estou fazendo, mas é para entender que existe diferenças no comportamento, mas que os líderes têm que ser esses verdes. Os líderes estão sendo olhados a todo instante. São eles que vão fazer a diferença. E, olha, lembra dos 3 círculos que eu coloquei? Pô, no campo do indivíduo, né? E da empresa, eu preciso trabalhar a liderança. No meu lado, eu preciso trabalhar o meu autoconhecimento. E, como consequência, eu vou trabalhar a cultura que vai extrapolar a empresa. Vai para a sociedade como um todo. E como eu disse lá atrás, o autoconhecimento não é conhecer sobre autoconhecimento. Aliás, tem um monte de gente que estuda um monte de autoconhecimento, conhece um monte sobre autoconhecimento e não se conhece nada. Conhecimento sobre autoconhecimento não é autoconhecimento. A provocação é, você quer ser um bom líder? Aprofunda no estudo de si. Aprofunda no estudo dos valores, que não tem contrário, que te tira da dualidade.
E saiba que se você fazer isso vai ser bom para você. Mas mais do que isso vai ser bom para a companhia. Vai ser bom para o teu time. Porque olha essa frase do Otto Scharmer. A qualidade dos resultados alcançados por qualquer sistema. Empresa, organização, time, grupo. É uma função da qualidade, da conscientização, a partir da qual as pessoas nesse sistema operam. Em outras palavras, a qualidade dos resultados do seu trabalho, do seu time, da sua empresa, é em função do nível de consciência das pessoas que estão ali. Como é que a gente faz, então, para mudar essa... E olha, vem um monte de coisas para acelerar essa questão hoje. Esse mundo que vocês estão protagonizando, de transformação digital, de inteligência artificial, que vai ser desse mundo com IA, robô, cheio de singularidade na tecnologia, tudo acontecendo ao mesmo tempo agora que a gente já está vendo, se o ser humano não tivesse resolvido. E a provocação é o que vai ser realmente importante. Porque num mundo onde a gente não sabe mais o que é real, quando saiu essa foto do Papa, um monte de gente acreditou, os principais jornais colocaram. 3 dias depois só que falaram, isso não é real. Um amigo meu, psiquiatra por acaso, ele tem 70 anos, uns 10, 15 anos atrás, ele falou um dia, olha, vai chegar um momento que a humanidade não vai mais poder distinguir pelo que vê o que é ilusão, o que é realidade. E ele estava falando do ponto de vista de consciência, de espiritualidade, mas a gente chegou isso pela tecnologia. Se a gente só vai poder dizer o que é verdade pelos nossos valores, pelo que vibra no nosso coração, pelo nosso nível de vibração. Porque hoje tem influencer aí que é só uma inteligência artificial, que se autocria, se comporta, tem todo um comportamento social, um estilo de vida, e ela não existe. Ela é só uma inteligência artificial, criando a sua própria imagem, seus posts, e tem seguidores. Tem gente se pautando na vida por causa disso. Tem gente casando com inteligência artificial, né? Já tem de tudo. Então a gente precisa entender, como bem colocado aqui nas tendências também pelo Christian, qual será essa futura definição, os limites do que a gente entende por realidade. Essa é uma provocação bem importante para quem está liderando, no mínimo liderando a própria vida, porque senão a gente vai continuar escolhendo o caminho do bosque. E não encontrando a nossa própria consciência. Porque nessa história da Chapeuzinho Vermelho, spoiler e tirar o véu do simbolismo, como eu falei que o simbolismo de andar pelo caminho do bosque é se deixar levar pelos sentidos, a vovozinha simboliza a consciência. Que ela está lá enferma, porque você não está prestando atenção. E se você levar as frutas para ela, alimentar a consciência, ela vai revigorar-se. Tanto que o lobo a engole, mas quando ele chama socorro, o caçador aparece do nada e abre a barriga do lobo e a consciência está lá. Porque ela pode até ficar adormecida, pode até ser engolida, mas ela nunca morre. Mas a gente vai continuar escolhendo o caminho do bosque? A gente vai escolher a ilha dos prazeres, a trapaça, a preguiça, a mentira? E será que a inteligência artificial também não é um acelerador e provocação para a gente agora começar a refletir que essa aceleração dos novos tempos, não só da inteligência artificial, mas de tudo que foi colocado, a polarização, a mudança que a gente está tendo na sociedade, das novas gerações, é para mim uma grande provocação de que isso tudo é uma questão de ética. É uma questão de como que a gente escolhe no livre-arbítrio entre o certo e o errado. Porque nós temos a capacidade como líderes de pautar e decidir e mudar esse futuro. Mas ela começa mudando a si próprio, tendo essa reflexão de que para eu chegar nos valores, eu preciso de ter decisões conscientes. E para isso eu preciso estar numa frequência, numa vibração que me permita. Essa escala de consciência de Hawkins, um cara que estudou, tem uma pesquisa científica empírica, com bastante estudos, falando, ele mediu a vibração dos estados emocionais. E ele fez essa tabela de classificação. O estado vibracional mais baixo é a vergonha, seguido pela apatia, pela culpa, pela tristeza, medo, está lá embaixo, raiva, apego, orgulho. São vibrações baixas. E crescente, depois que a gente toma coragem, porque olha que interessante,
É no meio do caminho ali, a coragem é o ponto de mudança, onde a gente sai desse interesse próprio e vai para um interesse de bem comum. As frequências vibracionais que passam pela razão, aceitar a condição que a gente está, ter disposição e neutralidade para mudar, vai nos levar para o amor, para essa ausência de tempo, essa ausência de expectativas. E quando a gente vai para o amor, traz uma alegria, um joy. Quando a gente vai para o amor, para a alegria, traz paz. Traz iluminação, traz uma consciência maior do todo. Essa escala de Hawkins é interessante como ferramenta de usar no dia a dia esse conhecimento. Só um detalhe, que é o seguinte: é impossível você sentir culpa, tristeza, raiva, medo, orgulho e ao mesmo tempo sentir amor, gratidão, aceitação. Então, se você tiver com uma raiva ou com um sentimento ruim, o simples fato de trazer outro é impossível, porque é uma questão de vibração. É como você está vibrando, é frequência. E por isso que quando eu entrei ali por aquele palco, que eu adorei esse palco aqui, viu? Eu já tinha feito arena, mas andar na passarela, tipo show de rock, assim, foi a primeira vez que eu desfilei. Assim, eu fiquei, parabéns pelo evento, pelos organizadores, estava muito belo aqui. E quando eu falei que eu estava nessa frequência, nessa vibração púrpura, é essa vibração que demanda coragem. E quando eu conversei com vocês, até conversei com o Christian alguns minutos, e quando eu entrei aqui, essa história do futuro é púrpura. Eu olhei, realmente. Quando a gente toma consciência, a gente vai elevando essa vibração, essa frequência. Então, por um acaso que não existe acaso, eu já usava esses slides e a cor que o Hawkins escolheu, e porque tem a ver com o tamanho da onda, da frequência dela, esse púrpura, ele está mais próximo dos níveis de consciência mais elevados. A evolução é púrpura. Consciência é púrpura. É uma pena que eu só posso falar isso aqui. Eu já falo esse negócio em vários lugares, palestras, treinamentos, mentoria, imersão. Agora, depois eu vou te pedir autorização para colocar um slide da Vivo depois. Que oportunidade que vocês têm numa empresa que está preocupada e, de fato, fazendo acontecer para essa evolução, que não é mais uma evolução racional apenas, é uma evolução que ela vem da coragem, do coragem, do agir com o coração, que é esse ponto de sair do mais baixa vibração e ir para o mais alta vibração. Coragem, o coração, que está no nosso centro cardíaco, nosso chakra central, mas do ponto de vista de bombear sangue, olha que belíssimo analogia, porque tudo é a mesma coisa, né? O nosso coração faz o quê? Transforma o sangue venoso, negativo, sujo, tóxico, em um sangue arterial, limpo, rico. É isso que precisa transformar essa consciência através da nossa coragem. E quando a gente para pensar que a nossa evolução como humanidade, ela veio lá de trás, pelo uso das mãos, das ferramentas, passou pela evolução do uso da mente. E é um grande paradoxo que nós estamos vivendo. A gente vive na dita era do conhecimento, era da informação. Como é que pode a gente viver na era do conhecimento da informação? A gente ter dado, informação, tecnologia, para resolver qualquer problema do mundo. A gente já está falando de ir para Marte, é uma questão de tempo, a gente vai para Marte, né? O Elon Musk é tão determinado que eu acredito que a gente vai logo. E a gente não fez a viagem do coração, mas a gente tem toda a informação, todo o conhecimento, e qual é o paradoxo? A nossa sociedade está doente da mente. Burnout, depressão, ansiedade, conflitos de opinião, de separação. Por isso que esse paradoxo cabe à consciência de cada um de nós. Eu me arrisquei a colocar como subtítulo do meu livro, essa nova espécie humana. Porque esse humano que sabe, e que sabe, que é a definição da nossa espécie, a subespécie que estamos há 70 mil anos, a espécie do Homo sapiens sapiens. O humano que sabe e que sabe que sabe. Aí outro dia eu fui fazer uma trilha, e tinha uma placa na entrada da trilha. Você está entrando na natureza. Comporte-se como os animais.
Os animais não jogam lixo, não levam nada embora, não queimam, não depedram. Eu confesso que naquele momento eu fiquei com vergonha de ser humano. Será que é apenas a mente e a informação? Ou será que está na hora de a gente transformar conhecimento e informação em sabedoria? Sabedoria em consciência. E para isso não é somente braço e ferramenta. É trazer o coração para o jogo. É estar presente inteiro. Razão e emoção. Os dois lados. A aparente separação. Trazer aquilo que não tem contrário. Os valores. Não é à toa que o estudo dos grandes filósofos era na busca da verdade. O bom, o belo, o justo. Porque isso nos tira da dualidade. E isso, mais do que a reputação da empresa e de vocês como líderes e carreiras, vai ampliar a consciência. Vai trazer paz, vai trazer felicidade, vai trazer senso de realização. Porque grande parte da doença que a gente está vendo hoje, dos burnouts, das depressões, da ansiedade, é uma coisa que está na moda hoje, a busca por propósito. E não é diferente a mesma busca filosófica por excelência de qual o sentido da vida. Qual o sentido da minha vida? E quando eu começo a entender que o sentido da minha vida faz parte de eu prestar um serviço ao outro, de eu causar um impacto, de eu querer deixar um legado, que é deixar de alguma forma algo para a eternidade. Porque aquilo que se faz ecoa pela eternidade. Essa busca do sentido, do propósito, é o que nos faz evoluir como seres humanos para não mais o Homo sapiens sapiens, mas o Homo conscius. Homo conscius. Esse humano consciente de si próprio, do seu papel, para si próprio, para onde ele está se relacionando, para as empresas, para a sociedade como um todo, que traz a responsabilidade para si, daquilo que faz, daquilo que fala, daquilo que pensa, daquilo que sente. E é nessa provocação, que eu não tenho dúvida que todo mundo que concorda, que a gente quer e precisa de um mundo mais íntegro, de empresas mais íntegras. Eu fico muito feliz de conhecer um pouco mais a Vivo e conhecer vocês aqui hoje. De ver que meu sonho não é uma utopia, que assim como Vitor Hugo disse, utopia hoje, carne e osso amanhã, é que empresas e pessoas como vocês, que quando decidem liderar com consciência, chegam à conclusão de que para ter empresas e governos mais íntegros, a gente precisa de líderes íntegros. E não tem outro jeito. Para termos líderes íntegros, precisamos de seres humanos conscientes. E essa consciência é muito importante, porque senão, como disse Jung, até você se tornar consciente, você vai deixar o inconsciente dirigir sua vida e vai chamar de destino. Está na hora de agarrar a vida com as próprias mãos e entender que é nas suas decisões e na busca daquilo que não tem contrário, reforçando esse ponto dos valores que vai te tirar de qualquer dúvida, de qualquer dualidade. Quando você tiver que tomar uma decisão importante como líder, se você não tiver com clareza disso, que a gente conversou hoje, nem lembrar da política de compliance da empresa, ou da Constituição, que a gente é obrigado a saber, faça a seguinte pergunta: se a minha mãe, minha filha, minha mulher, meu marido, quando souberem da decisão que eu estou tomando, como é que elas vão se sentir em relação à minha pessoa? Eu garanto que você sai da dúvida. Porque por amor, você vai querer fazer aquilo que só pode dar certo. Você vai abdicar do seu livre-arbítrio, por consciência de que você pode fazer o errado, mas não deve. E se a gente quiser, então, viver nesse mundo, vamos parafrasear a frase que todo mundo conhece de Gandhi: seja a mudança que você quer ver no mundo, mas eu provoco para que, mais do que isso, a gente aproveite esse gancho de Gandhi para, que tal se a gente for, cada um aqui, ser o líder que a gente quer ver no mundo? Não esperar do outro. Temos bons exemplos. Temos bons exemplos aqui. Se a gente quer ser o líder que a gente deseja ver no mundo, a gente também tem que ser o profissional que a gente quer ver no mundo. A gente precisa construir a empresa que a gente quer ver no mundo. E eu sinto essa energia, essa vibração púrpura que percorre aí um pouco a veia de vocês, e por isso eu me sinto muito animado de verdade, por estar falando isso aqui. E esperando que isso toque lá no fundo do coração, porque no fim do dia, o que a gente precisa simplesmente
é só ser o ser humano que a gente deseja ver no mundo. E se cada um de nós for esse ser humano que a gente deseja ver no mundo, o mundo vai espelhar aquilo que a gente está dentro de nós. E eu deixo a minha provocação final com esta frase. A mais importante tarefa que você tem como líder é elevar a sua própria consciência. A mais importante tarefa que você tem como líder é elevar a sua própria consciência. Porque tudo que vier depois, eu não tenho dúvida que vai trazer sucesso, bater as metas, as realizações, e eu vou ver a Vivo crescendo cada vez mais e exemplos daqui ecoando para a eternidade. Muito obrigado. Prazer. Cumprimentar esse